Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 28 de novembro. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, que sempre traz tudo o que é destaque aqui no Parlamento de Santa Catarina. Eu sou Delona Buz, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Oi, Delona. Nossa saudação sempre que nos acompanha ao vivo pela TVA, no sinal aberto da Grande Florianópolis ou de Blumenau, e ainda pela nossa opção no canal do YouTube. Lembrando também que o programa Conecta é transmitido pela rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. A gente começa a edição de hoje do programa Conecta falando da reunião da Comissão de Constituição e Justiça, realizada na manhã dessa terça-feira, com a análise e a aprovação de vários projetos de lei, inclusive um deles de autoria do deputado Ivan Nats, que fala sobre a política de logística reversa do lixo, Marcelo. Isso envolve também o consumidor e as lojas para darem uma destinação correta para os resíduos sólidos aqui no estado. É uma forma, Luana, de envolver todos, desde quem produz a embalagem que vai virar lixo até o consumidor, nessa responsabilidade da destinação adequada do lixo. Então, é uma política que já é desenvolvida, inclusive já tem iniciativas parecidas em outros estados e no governo federal. E aqui em Santa Catarina ela está sendo proposta na forma desse projeto de lei elaborado pelo deputado Ivan Nats. Passou pela CCJ, terá outras comissões pela frente, mas na prática ela estabelece uma série de condições, de regras para fazer com que haja essa responsabilidade compartilhada para que a gente não encontre tanto lixo espalhado aí pela rua. Projeto de autoria do deputado Ivan Nats, que teve como relator o deputado Tiago Zilli, que falou um pouco mais sobre essa logística reversa do lixo aqui em Santa Catarina. Quando fala do lixo, né, a questão dos resíduos sólidos, a preocupação tem que ser muito grande com o meio ambiente, com a proteção da natureza. Nós apenas apresentamos uma emenda substitutiva global para ajustar alguns termos técnicos, né, que não é só a questão do lixo, é a questão dos resíduos sólidos, né, mas o projeto muito bem consistente, né, tanto que essa sugestão foi promovida pelo IMA, Instituto do Meio Ambiente, para que se adequasse na questão da legislação. Já existe uma legislação federal que mais ou menos ela segue esses mesmos ritos, né? E o que a gente fez foi só para ajustar alguns termos técnicos. Então, um projeto importante, também para ter a conscientização das escolas, a conscientização dos catarinenses, para a gente dar a destinação adequada aos resíduos sólidos. E também nessa reunião de hoje de manhã da Comissão de Constituição e Justiça, os deputados aprovaram um outro projeto, também de autoria do deputado Ivan Nats, que prevê a inclusão da carne de peixe na merenda escolar aqui de Santa Catarina, buscando uma alimentação mais saudável e também auxiliar os produtores de peixe do estado. Junta duas coisas, né? Uma questão é a questão econômica. Santa Catarina tem números expressivos na indústria pesqueira, tanto na piscicultura, quanto na aquicultura, como na maricultura. E, de quebra, tem essa questão, os médicos, os especialistas falam, que a gente deve consumir peixe, é um alimento, uma proteína muito saudável em comparação com outras proteínas de origem animal. Esse projeto passou pela CCJ e agora segue para análise de outras comissões aqui na Assembleia. Na Comissão de Constituição e Justiça, quem fez o parecer positivo para esse projeto foi o deputado Fabiano da Luz, do Partido dos Trabalhadores, que conversou com a nossa reportagem sobre essa iniciativa. Acompanhe. Um incentivo à produção também do setor pesqueiro, porque nós já estamos incentivando a produção agroecologia, a pequena agricultura familiar. Não há por que não incluir o peixe também na merenda escolar, que aos poucos no cardápio das escolas seja incluído o peixe, porque é um alimento muito saudável, além do incentivo que cria para todos os pescadores de Santa Catarina uma nova oportunidade de negócio para eles também e comida mais saudável nas escolas. E além da reunião da Comissão de Constituição e Justiça, também foi realizada na manhã de hoje a reunião da Comissão de Segurança Pública aqui do Parlamento, quando os deputados aprovaram um projeto que prevê a desburocratização aqui em Santa Catarina do pagamento de fianças, o que ajudaria, inclusive, quem precisa sair da prisão no final de semana, Marcelo. Sejam fianças estipuladas pela Justiça ou mesmo pela autoridade policial. O que acontece hoje? Se é um fim de semana, se é um feriado, a pessoa, ao pagar a fiança para deixar a prisão, às vezes demora, ela tem que esperar o primeiro dia útil seguinte, porque hoje você só pode pagar basicamente com dinheiro a fiança. E existe também uma outra questão que é a segurança do agente policial. A pessoa paga lá em dinheiro, geralmente são montantes de dinheiro consideráveis, e aquele dinheiro fica em poder do agente policial. E às vezes não tem um cofre na delegacia para ele guardar, ou seja, ele está arriscado também
a ou sofrer um assalto ou mesmo perder esse dinheiro. Essa proposta do delegado Egídio vem atualizar essa questão, até porque hoje nós já temos o Pix como um meio de pagamento muito consolidado, nada mais justo que o poder público também o incorpore para garantir a agilidade, tanto para ele, poder público, que vai ter o dinheiro na hora lá na conta, como também para quem eventualmente está sujeito a uma fiança. Como o Marcelo falou, proposta do deputado delegado Egídio, que teve como relator na Comissão de Segurança Pública o deputado Gessé Lopes, e conversou com a gente sobre esse projeto. Acompanhe. Hoje as dificuldades que tem a pessoa de pagar via transferência, né, por conta de horários de funcionamento do banco. Isso atrapalha o familiar ou então a pessoa que está detida, que já tem a possibilidade da soltura em decorrência do valor a ser pago, né? Aí às vezes ele não consegue, isso dificulta e atrasa o seu processo. Sem contar que também incomoda, atrapalha o servidor, que muitas vezes é obrigado a receber esse dinheiro e esperar para que somente quando o banco abrir ali a questão do horário para a possibilidade de fazer a transferência, então ele fica no compromisso de estar com o dinheiro, segurar o dinheiro, o escrivão da Polícia Civil, para depois fazer o depósito, por conta da impossibilidade do horário bancário ali, né, de funcionamento. Então, um projeto que vem para facilitar, através de via Pix e outras formas, para que crie mais agilidade no pagamento da fiança e na soltura do detento. E ontem nós tivemos aqui na Assembleia Legislativa, no período da tarde, o segundo encontro dos Conselhos dos Direitos da Mulher e também das Procuradorias Especiais da Mulher aqui em Santa Catarina, encontro que reuniu várias lideranças no plenarinho da Assembleia Legislativa e que destacaram a importância dos conselhos, desses conselhos aqui para o Estado, né, Marcelo? Justamente por fazer essa ligação entre a população e os órgãos públicos. Os conselhos são instrumentos importantes de participação popular nas mais diversificadas áreas, saúde, segurança, e na questão dos direitos da mulher também, principalmente em questões como combate à violência doméstica, incentivo à participação da mulher na política e outros aspectos ligados a essa questão. Foi um evento que reuniu as pessoas envolvidas com essa questão, no intuito de estimular cada vez mais o fortalecimento desses conselhos e, evidentemente, buscar políticas públicas voltadas não só à inserção da mulher na política, mas um dos pontos principais, que é a questão do combate à violência contra a mulher. A gente acompanhou esse encontro realizado ontem aqui no Parlamento e conversamos com a Rosário Rodrigues, que é a presidente do Conselho dos Direitos da Mulher aqui em Santa Catarina, com a Débora Barbosa, que é a gerente de políticas para mulheres do Governo do Estado aqui de Santa Catarina, e também com a deputada Luciane Carminati, do Partido dos Trabalhadores, e elas conversaram com a gente sobre esse encontro realizado ontem aqui na Assembleia Legislativa. Se a gente não se juntar nos conselhos onde a voz das mulheres da periferia, as mulheres reais, que não são só as mulheres que estão no poder, mas as mulheres que estão em casa, neste momento, elas precisam ser ouvidas. E o único lugar que não é, vamos dizer assim, por dentro de uma eleição, é os conselhos. Os conselhos têm a ponte entre a sociedade, a necessidade e o que a gente pode fazer do outro lado. É muito relevante a gente estar em diálogo com a população catarinense. Então vamos pensar assim, sobre os conselhos, a possibilidade da sociedade civil estar junto com os municípios, pensando e construindo políticas para as mulheres, fiscalizando, sugerindo. Então acho que é de suma importância a gente pensar as mulheres da sociedade civil participando. Hoje nós temos aqui exemplos de políticas públicas que estão dando certo, a nível nacional, e também experiências nos municípios catarinenses. Nosso objetivo é fazer com que o olhar das mulheres seja ampliado, mas também a percepção do que é possível fazer diante disso. Ser criativo, tomar iniciativa, atitude, juntar pessoas, criar ferramentas, é isso que a gente quer. Mais informações sobre esse segundo encontro dos Conselhos dos Direitos da Mulher aqui de Santa Catarina e também das comissões aqui do Parlamento Catarinense você encontra na nossa agência de notícias, www.alesc.gov.br, e também na cobertura das redes sociais aqui do Parlamento. Nosso colega Rony Ramos já está aqui com a gente, trazendo as novidades. Oi, Rony, boa tarde. Olá, Delu, Marcelo, você que nos acompanha. Hoje a gente começa com o quadro Deputado na Rede com o deputado Lucas Neves, que é da região da Serra, deputado de primeiro mandato do Podemos, que está preocupado com a questão das chuvas lá na região. Aliás, um mês aí aqui no Conecta, como toda a imprensa, a gente vem falando de estragos e problemas, e lá tem um problema no viaduto da BR
282 no Rio Ponte Grande, e o deputado está na luta aí para que tenha dragagem, para que tenha mais escoamento da água, e diz nas suas redes sociais que vai acompanhar de perto esse trabalho. Então você pode acessar lá o lucasneves.sc para saber mais sobre a atuação do deputado. No nosso quadro aqui das redes sociais da LESC, hoje a gente destaca mais um Meu Gabinete com o deputado Antídio Lunelli. Lembrando que esse quadro tem estreias aqui nas segundas-feiras, e a gente sempre falou no Conecta que era cada segunda, só que agora até o fim do ano a gente vai ter estreias, Marcelo e Delu, nas segundas e nas terças, intercalando Minhas Bandeiras e Meu Gabinete, para você ficar por dentro aí do trabalho e das atividades parlamentares aqui dos deputados que compõem o nosso parlamento catarinense. Ok, Rony, muito obrigada então pelas informações aí das redes sociais aqui da Assembleia Legislativa. E na tarde de ontem, a gente teve o início de mais uma edição, a 31ª edição do programa Parlamento Jovem, com 40 estudantes do ensino médio que vão passar a semana aqui em Florianópolis, aqui na Assembleia Legislativa, acompanhando como é o dia a dia de um deputado estadual, participando de reuniões, também elaborando projetos de lei, participando de votações, um momento bem importante e marcante para todo mundo que participa desse programa, né, Marcelo? É um dos programas mais tradicionais desenvolvido pela Escola do Legislativo, 31ª edição. São 2 edições por ano, uma ao final do primeiro semestre e outra ao final do segundo semestre. Só em um ano ali na pandemia que a gente não teve a realização em função, obviamente, das restrições impostas pela pandemia. Nesse ano, a exemplo dos anos anteriores, são 8 escolas de 8 municípios que representam regiões diferentes do estado, com o objetivo de dar aí realmente aquela distribuição geográfica que é importante em termos de representatividade para o parlamento catarinense. Isso já ocorre assim no parlamento que nós temos de fato, e também é assim entre os estudantes de ensino médio que vêm participar dessa edição do programa Parlamento Jovem. Lembrando, né, Marcelo, que muitas das propostas apresentadas por esses estudantes depois efetivamente são transformadas, são adotadas pelos deputados e transformadas em lei aqui em Santa Catarina. A gente acompanhou na tarde de ontem o lançamento de mais essa edição do programa Parlamento Jovem. Conversamos com a Stephanie Pelissari, que é uma das estudantes participantes, ela que veio lá de São Miguel do Oeste. Também conversamos com o deputado Marcos Vieira, que participou da cerimônia de abertura, e com a Marlene Fengler, que é a atual diretora da Escola do Legislativo, que é quem coordena esse programa aqui na Assembleia Legislativa. Acompanhe. Eu acho muito importante o jovem na política, a gente se posicionar, porque a política está em todas as áreas da nossa vida, e eu acho importante a gente aprofundar isso e aprender cada vez mais sobre isso. Um evento muito importante, um evento realmente que chama a nossa atenção pela organização e pelo interesse dos estudantes em querer saber sobre política, sobre Santa Catarina como um todo. A Assembleia Legislativa oferece aos estudantes de Santa Catarina essa oportunidade de conhecerem, de participarem, inclusive de apresentarem propostas legislativas que podem inclusive depois ser incorporadas por algum parlamentar, apresentadas aqui na Assembleia Legislativa como proposta e virar lei, por exemplo, como nós temos hoje 48 leis catarinenses que são iniciativa do Parlamento Jovem de Santa Catarina. E a Comissão de Turismo e Meio Ambiente aqui da Assembleia Legislativa realizou o primeiro seminário sobre modalidades de compras públicas voltadas para a agricultura familiar aqui de Santa Catarina. A ideia é que seja o primeiro seminário de uma série de 13 seminários que vão ser realizados por todo o estado sobre esse assunto. A proposta, Deluana, é disseminar nos municípios, começando aqui por Florianópolis, essa necessidade de você estimular as compras públicas, aliás, que ocorram compras públicas, ou seja, que os governos comprem produtos da agricultura familiar. Já existe uma série de projetos, de leis, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual, incentivando essa compra. Mas às vezes falta algum tipo de orientação e esses seminários visam esclarecer essa questão. Mas não só isso, também vão no sentido de, ao estimular a agricultura familiar, que é uma agricultura que gera renda para o pequeno agricultor, que mantém o homem no campo, também trabalhar com a questão da segurança alimentar, que nada mais é do que o combate à fome. Então, na visão desse seminário, é possível trabalhar essas duas questões nesse incentivo às compras públicas da agricultura familiar. A gente acompanhou também esse seminário realizado no dia de ontem. Conversamos com a Valéria Buriti, representando o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, e também com o deputado Marquito do PSOL, que é o presidente dessa comissão, e conversou também com a gente sobre esse primeiro seminário. Acompanhe.
A gente tem esses números alarmantes de combate à fome. A região sul e sudeste, a gente não tem os maiores números, mas as grandes cidades hoje concentram um grande número de pessoas passando fome, de 27 milhões de pessoas de 33 milhões de pessoas passando fome, naquele momento que foi realizada a pesquisa, 27 eram das cidades. Então é muito importante unir esforços. Hoje o governo federal retomou uma série de programas de acesso à renda, de proteção social, retomou toda a rede de assistência social e está retomando programas para garantir a produção e o consumo de alimentos adequados e saudáveis. O nosso objetivo, com esses seminários que foram todos aprovados no âmbito da Comissão de Turismo e Ambiente, sensibilizar os gestores públicos municipais e também organizar as cooperativas e associações de agricultores familiares para que utilizem dessa modalidade para promover segurança alimentar e nutricional, acesso à população de uma alimentação adequada, né, e principalmente geração de trabalho, emprego e renda para a agricultura familiar local. Lembrando que mais informações sobre esse seminário já estão na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br. E lembrando também que hoje é dia de sessão aqui na Assembleia Legislativa, com transmissão ao vivo pela TVAL e também pelo nosso canal do YouTube, o Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui. Siga a Assembleia nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, @Assembleia SC. Uma boa tarde para todos.